Boas pessoas, meu nome é Leandro, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente está aqui de volta então para mais um videozinho falando sobre as coleções que vão deixar o Standard na rotação agora de final de meio para o final de setembro, com a chegada de Zendikar Rising. Então, bora pro vídeo. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre a coleção Core Set 2020. Nós já falamos de Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance, War of the Spark e agora é o Core Set 2020 que nós vamos falar um pouco sobre algumas cartas. Lembrando sempre aqui nos nossos disclaimers, não são necessariamente as melhores cartas do set, nas quais nós vamos estar falando aqui, são as cartas que eu penso que vão fazer mais falta, que nós não teremos algo parecido ou alguma coisa com as quais eu vi muito jogo, ou eu joguei muito ou joguei muito contra. Basicamente são essas as cartas que eu vou estar listando aqui. Não são, de novo, necessariamente as melhores cartas da coleção. Se você não viu ainda nossos outros vídeos, eu vou deixar aqui em cima o card para o último vídeo que a gente lançou, que foi o de War of the Sparks, e assim a gente vai voltando. Tem uma playlist que eu vou deixar no final do vídeo com todos os vídeos falando sobre a rotação. A gente ainda, no momento da gravação desse vídeo aqui, não tivemos ainda o início dos spoilers, então a gente ainda não tem neste momento, mas quando você estiver vendo esse vídeo pode ser que já tenha spoilers, então eu vou deixar também, se já tiver linkado aqui no vídeo. Dito isso, então, aqueles recados básicos de sempre. Se inscreve no canal para não perder esses vídeos que vão ser lançados aí no futuro próximo. Não perde também nossas gameplays com os decks que vão ser lançados, os decks novos que vão aparecer também com a coleção. A gente já vai começar a fazer decks e jogar no Arena para mostrar para vocês. Temos vídeos também de outros tipos de gameplay, outros jogos, outros tipos de vídeos, todos relacionados a games, claro. E é isso. Se você gostar do vídeo, deixa um like aí no final. E vamos seguir então para as cartas da coleção. Vamos começar então aqui. Ok, começamos como sempre pelas cartas brancas. Cavalier of Dawn, o Core Set 2020 teve um ciclo de Cavaliers, né, um para cada cor, e o branco, pelo que eu vi, foi o menos usado, pelo menos. Poucas estruturas, poucos arquétipos usaram esse deck, mas assim ele ainda era um bom cavaleiro. Quando ele entrava no campo de batalha, destruía uma permanente que não fosse um terreno, e deixava uma token 3/3 para o dono daquela permanente. Então, se você destruísse uma permanente do oponente, você dava um token do tipo Golem 3/3 para ele. E todos eles, quando morrem, no momento da saída do campo de batalha, faziam alguma coisa. O branco voltava um artefato ou um encantamento do cemitério para a sua mão. Esse era é isso que o Cavaleiro Branco faz quando morre e deixa o campo de batalha. Eu acho que os cavaleiros, como são elementais, mas como for um ciclo que chegou aqui no Core Set, acho que se for para ser reprintado, vai ser reprintado em outro Core Set. Como não vieram no 21, existe a possibilidade de serem reprintados no 22, talvez, por que não? Acho que nada impede, mas ainda tem um longo caminho até que a gente consiga vê-los de volta jogando o Standard. Próximo, a gente tem o Devote Decree. Devote Decree exila uma criatura ou um Planeswalker que seja preto ou vermelho. E depois faz o Scry A1. É mais um removal do branco que vai estar deixando o Standard. A gente já falou com Conclave Tribunal no outro vídeo. Mesmo que esse tenha algumas específicas, algumas condições específicas, a carta tem que ser preta ou vermelha. Não posso usar, por exemplo, para um Planeswalker azul, para um Teferi. Pode dizer, ela é uma carta de sideboard, basicamente. Dificilmente alguém tinha isso em main deck. Você tinha isso como uma condição, caso você enfrentasse um deck que fosse preto e vermelho. Então você metia isso no seu sideboard para poder fazer o counter no segundo jogo, caso fosse necessário. Seguindo o jogo então aqui, eu coloquei a Sephara. A Sephara
teve um bom momento e foi muito utilizado no deck de Azorius Flyers, que era montado basicamente com a ideia de conseguir colocar a Sephara em campo no terceiro turno e tornar a vida do oponente um pouquinho mais difícil já ali, porque ela pode entrar no campo de batalha se você fizer o tap de 4 criaturas que você controla com Flying e virar uma planície. Então, em vez de pagar os 4, 5, 6, 7 de mana dela, você pagaria virando as criaturas e uma planície. Não é Convoke, tá? Não é a habilidade de Convoke, que não está escrito ali, obviamente, Convoke, mas é como se fosse. Ela entra, é uma 7/7 com voar e lifelink, e ela dá indestrutível para as outras criaturas com flying. Então, assim, você complica bastante a vida do oponente. É óbvio, um removal tira essa carta, um Murderous Rider, por exemplo, tira essa carta de jogo, mas tira essa carta de jogo. As outras permanecem. Você deu uma proteção. Se ele quiser fazer um removal, um sweeper, ele vai ter que fazer 2 sweeper. Um que vai primeiro tirar só essa, né, um sweeper que destrua, obviamente, vamos deixar claro. Um sweeper, um Shatter the Sky, vai tirar primeiro essa. As outras vão permanecer porque elas são indestrutíveis enquanto essa estiver em campo. E depois ele vai ter que dar um jeito de lidar com as outras criaturas que ficaram no campo de batalha. O deck de Azorius Flyers teve uma ascensão maior com a saída de Ikoria. Tiveram algumas criaturas que apareceram ali que fizeram o deck dar uma levantada. Eu joguei algum tempo com esse deck. É um deck interessante, mas não é um deck ultra competitivo. Vai ganhar alguns jogos, sim. Vai surpreender o oponente em algumas situações, sim. Mas se você não conseguir curvar o suficiente, ele é um deck que não tem muita proteção. E a Sephara era a peça principal desse deck. Seguindo, Aether Gust. Aether Gust é um counter, uma mágica instantânea. Counter, você escolhe uma mágica que o oponente controla que seja vermelha ou verde. Também é situacional aqui, né? Então tem que ser vermelha ou verde. E o dono daquela mágica coloca a carta no topo ou no final do Grimório. É útil. Às vezes foi muito usado. Eu vi muita gente usar Aether Gust, e Aether Gust foi usado em final de Pro Tour, de Player Tour, que eu vi. Eu não lembro agora em qual Player Tour foi, mas o deck que ia que foi pra final, se eu não me engano, até era do Paulo Vitor, se eu não me engano. Tinha Aether Gust, foi usado na final, era sideboard, obviamente, mas foi usado. E era um baita atraso de jogo, por exemplo, para os decks de ramp. Então, uma mágica verde dos decks de ramp que entrasse, o Aether Gust ia atrasar. É praticamente um bounce de qualquer mágica que seja verde ou vermelho. Não é difícil de ter alguma coisa parecida, acho que pode acontecer de forma fácil, alguma coisa muito parecida com isso, mas é algo que está saindo e que vai deixar um buraco em alguns decks que utilizavam, pelo menos no sideboard desses decks. Seguindo, Reigning-Born Cutthroat é figurinha carimbada nos decks de Flash, Simic Flash principalmente, Dimir Flash também, mas o Dimir Flash jogou menos do que o Simic. É a criatura que você sempre que conjura uma mágica no turno do oponente, ela cresce +1/+1. Então, como você joga no contexto de Flash, você vai estar jogando mágicas essencialmente no turno do seu oponente. Então você baixa ela no turno do seu oponente. Você pode no próximo turno do oponente baixar outra dela, subir essa. Você pode fazer opts, você pode fazer qualquer tipo de mágica com Flash no turno do oponente, ou mesmo mágicas instantâneas, que tem Instant Speed, assim como Flash, que ela vai estar crescendo para cada uma, e não é sempre na primeira ou na segunda, é para cada uma. Se você conseguir de alguma forma fazer 10 mágicas instantâneas, eu acho bem pouco provável, mas 10 mágicas instantâneas ou 10 mágicas com Flash no turno do oponente, ela vai subir 10 vezes. É
pouco provável fazer isso num turno só, mas ao longo dos turnos não é nada difícil. Então essa vai deixar um buraco no deck de Flash. Pode ser que apareça alguma coisa parecida com isso, não acho difícil. Em Zendikar mesmo, não sei se essa não tenho certeza se é algum reprint, mas pode ser que apareça, não é pouco provável. Seguindo, temos aqui o Cavaleiro Azul. O azul ele tem Flying, e quando entra no campo de batalha você faz o draw de 3 cartas e coloca 2 cartas da sua mão, que não precisam ser das 3 que você fez draw, né, no topo do deck em qualquer ordem. Então você compra 3 e deixa 2 lá em cima do seu deck. Quando ele morre, e ele não ia para o cemitério, mas era embaralhado de volta no deck e te dava um Scry a 2. Esse foi um dos muito usados na época ali do Fires of Invention. Então o deck de Fires of Invention ali teve muito desse e do vermelho. Eram os dois principais que eram usados, até porque eram decks de geralmente Jeskai. Então, mesmo que você não tivesse Fires of Invention, você teria as cores para fazer para baixar essas criaturas, caso necessário, mas com Fires of Invention fazia mais fácil baixar essas criaturas. Então esse viu muito mais jogo do que o branco, por exemplo, né? E é uma baita criatura 5/5 com Flying. Se você conseguir se baixar sem ter que gastar a mana, só ter as manas como Fires of Invention, era um ótimo negócio para você. Seguindo, aqui a gente tem o Cavalier of Night, que é o preto. Esse jogou um pouco, eu tinha ele particularmente no meu deck de Sacrifice. No começo do deck de Sacrifice, ele era a maior criatura, a maior spell que eu tinha no deck, porque ele entrava e fazia um sacrifício e você podia depois voltar do cemitério essa carta, enfim. Então, seguindo aqui, o que ele faz? Quando ele entra, você pode sacrificar uma criatura sua, né? E se você fizer isso, você destrói uma criatura do oponente. Então, eu posso sacrificar uma criatura. Quando eu faço isso, eu destruo uma criatura alvo do oponente. Então era um removal quando entrava, eu podia tirar alguma coisa muito grande quando entrava, botava uma criatura minha, até pequena, provavelmente no cemitério. E quando ele morria, eu trazia uma criatura do cemitério de volta para o campo de batalha, que tivesse o custo de mana convertido 3 ou menos. O deck de Sacrifice, ele era o maior, não tinha nada maior do que custo de mana 3 no deck, então eu conseguia trazer basicamente qualquer criatura minha que tivesse no cemitério. Então assim, eu vi um valor no late game, porque se eu chegasse ao late game com deck de sacrifício, eu já teria mana suficiente para isso, e certamente meu oponente teria alguma ameaça muito grande na mesa que eu ia querer tirar, e isso podia me ajudar com essa situação. Mas tirando isso, eu não vi outras pessoas, monoblacks ou qualquer outra coisa que usasse o preto usando essa carta muito no standard. Mas de qualquer forma, todos os Cavaliers, todo esse ciclo de Cavaliers vai deixar um espaço grande aí no standard. Seguindo, Knight of Ebon Legion. Esse sim é um drop 1 consistente, é uma rara. Esse sim marcou presença ali, principalmente nos monoblacks. Uma rara, que é uma criatura 1/2. Por 3 de mana, você dá mais 3 e ele ganha Death Touch até o final do turno. E no começo do seu end step, se um jogador perdeu 4 ou mais pontos de vida, nesse turno você coloca um marcador +1/+1 nele. Vai fazer falta, muito deck tinha esse drop 1 de frente de batalha ali, e com esses 3 de mana ali que você pagava para dar mais 3, podia ser uma defesa grande, né? Então você podia ter uma defesa
para tirar uma criatura maior, porque ele dava Death Touch, né? Então, e quando atacava você podia fazer isso para evitar que o seu oponente defendesse a sua criatura, e aí dava os 4 de danos no oponente. O player tinha perdido 4 de dano naquele turno, ele aumentava mais um. No próximo turno, quando você fizesse o +3/+3, já era um ciclo maior ali de dano. Essa vai fazer falta. Não vejo isso sendo reprintado muito cedo, mas posso estar enganado. É um vampiro cavaleiro, nada de muito específico. Seguindo, Noxious Grasp. Noxious Grasp é uma vertente aqui, é similar ao Devote Decree que a gente falou. É um removal. A diferença, obviamente, que é preto, e é um removal para criaturas e planeswalkers que sejam pretos ou verdes, e ao invés do Scry, ele te dá 1 de vida. Mesma situação, é um removal situacional, tem que ser preto, tem que ser verde ou branco, é instant pelo menos pode ser usado a qualquer momento, mas era uma carta de sideboard. Seguindo, temos aqui o Cavalier Vermelho. Esse era, sem sombra de dúvida, o mais jogado, com certeza. E estava junto com o azul ali no deck de Fires of Invention. Tem a habilidade de quando entrava... Na verdade, ele já tem uma habilidade ativada de pagar 1 mana em um vermelho, 1 mana qualquer e mais um vermelho, e dar +1/+0 para suas criaturas todas, e todas elas ganharem haste. Então, quando você entrava com 2 cavaleiros, por exemplo, ele mais o Cavaleiro Azul com o Fires of Invention, você tinha mana suficiente para dar +1/+0 e haste algumas vezes, né? Então dava haste para as duas, então eram 6 com a outra que é 5, você dava um dano considerável até o final do turno. Quando ele entrava no campo de batalha, você pode fazer uma limpa na sua mão, né? Pode fazer o discard de qualquer quantidade de cards que você tiver, e então comprar o mesmo número, você renova a sua mão basicamente, se você tiver essa possibilidade. E quando ele morria, como eu disse, todos eles têm alguma situação quando morre. Quando ele morria, ele causava X de dano no oponente, em cada oponente e Planeswalker, não é oponente alvo, é em cada oponente e no Planeswalkers deles, que eles controlam, né, em todos. X de dano, onde X é o número de terrenos no seu cemitério. Você pensa, pô, número de terreno no cemitério, não sei o que. Alguém que tenha o Fires of Invention na mesa, por exemplo, se tiver 7 terrenos, pode começar a jogar um monte de terreno no cemitério. Quando ele entrou no campo de batalha, se você tinha 4 terrenos na sua mão, você já meteu 4 terrenos pro cemitério, você descartou essas cartas. Então é algo que não precisa, não é muito difícil de acontecer. Seguindo, Chandra, Alqualite of Flame. Os core sets são coleções que tem como tema algum Planeswalker. O 2020 foi a Chandra, o 21 agora é o Teferi. Então nós tivemos muitas cartas relacionadas com a Chandra, algumas cartas de Planeswalkers, se não me engano foram 3 ou 4 cartas de Planeswalkers da Chandra. Essa é o Planeswalker raro de custo 3, eu acho que foi o mais usado de todos. Essa carta tinha como objetivo ali fazer os elementais e no +0, então ela entra com 4 de lealdade. Eu posso fazer um 0 e colocar um 1 de lealdade em todos os Planeswalkers vermelhos que eu tivesse na mesa, ela incluída. Eu podia fazer um 0 e criar 2 elementais 1/1 com haste que fossem atacar ali já naquele momento, e no final do turno eles eram sacrificados. Isso fez com que ela aparecesse e figurasse em muito deck de sacrifice, com Rakdos, com Mayan Devil, porque essas criaturas são sacrificadas ao final do turno e geram 2 de dano com Mayan Devil no final. E o -2 dela, posso conjurar um instant do cemitério com o custo de mana convertido 3 ou menos, pagando o custo de mana. Então eu posso, por exemplo, trazer um choque do cemitério, um exemplo.
Posso conjurar um choque do cemitério, pago 1, casto esse choque, eu baixo -2 ali. Faço choque, dou 2 de dano em algum alvo. Essa carta que eu conjurei, ela vai ser exilada. Eu usei bastante ela no Sacrifice por conta do -2. Simples assim. Do 0. Por conta do 0 que criava as duas coisas. Os dois elementais, as duas tokens. Além de darem o dano no ataque, elas eram munição pro Priest, que podia fazer o sacrifício dessas duas criaturas em troca de uma criatura do oponente, por exemplo. Então, eu usei bastante ela é um Planeswalker interessantíssimo, muito bom, de custo baixo, fácil de remover da mesa também, é verdade, mas gera o seu valor ali mesmo que usado uma vez só, né? Seguindo, aqui a gente tem a outra Chandra, Awakening Inferno. Essa Chandra já é a maior, é mítica, são 6 de mana, né? Que é mais difícil de conjurar, obviamente. Vi menos jogo, mas também jogava muito, causava muito estrago, começando pelo fato de que ela não pode ser anulada. Então, ok, as 6 de mana já compensam, não vão ser desperdiçadas de forma alguma, porque essa carta não vai poder ser anulada de forma alguma. O mais 2, veja bem, no +2 eu dava um emblema pro oponente que causava 1 ponto de dano no início do unkeep deles. Então, ele entra com 6, eu subo para 8 e no próximo unkeep o meu oponente vai tomar 1. Se eu chegar no outro, eu subo +2 de novo e no próximo unkeep ele vai tomar 2, porque ele já tem 2 emblemas e assim sucessivamente. Isso no +2. O -3, ok, causava 3 de dano a cada criatura que não fosse elemental. Normal, é um -3 normal, razoável. O -X causa X de dano a uma criatura alvo ou Planeswalker. Se essa permanente fosse morrer nesse turno, ao invés disso, ela é exilada. Então o -X vai dar X de dano. Eu posso dar 1 de dano numa criatura menor, posso dar 3 de dano numa criatura um pouco maior. Causava ali um estrago significativo, mas principalmente pelo +2. Eu acho que o +2, a habilidade +2 dessa carta de Planeswalker é mesmo a mais forte das 3 habilidades que ela tem. Porque certamente ela vai entrar e certamente um emblema você vai colocar. No mínimo. Ela não pode ser anulada, então ela vai entrar em campo. Próxima carta. Outra carta relacionada com a Chandra. Chandra's Spitfire. É uma criatura elemental com voar. E sempre que um oponente recebe um dano de não combate, ela fica +3/+0 até o final do turno. Essa carta figurou bastante nos decks de Cavalcade, porque o Cavalcade dá o dano não direto, então para cada criatura 1/1 que atacasse com o Cavalcade, era 1 de dano extra de não combate. Para cada 1 de dano extra era +3 nessa criatura. Então um ataque com 3 criaturas 1/1, por exemplo, fazia essa criatura ia para 3, 6, 9, 10. 10 flying. Então, essa criatura no deck de Cavalcade, por exemplo, era praticamente um game win, porque a não ser que você tenha uma criatura flying que consiga segurar essa criatura e dar os 3 para tirar ela de campo, você vai só perder criatura até que ela saia de campo. Essa eu acho pouco provável que retorne para já, pelo menos em Zendikar. Mas pode ser reprintada em outras circunstâncias que sejam mais ligadas à Chandra, por exemplo. Tem uma nova agora de 21 que é parecida, mas acho que não é flying, se eu não me engano, e não dá +3, acho que dá +1, não tenho certeza, mas é muito parecida com essa carta. Próximo, ainda no vermelho, o Scorch Peter, também era figurinha carimbada nos decks de Cavalcade, porque com o Cavalcade
sem o Cavalcade, ela já dá 1 de dano por fora, sobe também a Spitfire. Com o Cavalcade, ela dá o dano dela por fora, o dano de ataque dela, mais o dano do Cavalcade. Então essa criatura de 1/1 passa por uma, no mínimo, no máximo 3/1, no mínimo 2/1. Porque os outros 2 danos são dano fora de combate e você vai tomar de qualquer forma. Então não teria muito como bloquear. O deck, o Mono Red Cavalcade, vai perder muita coisa, o Cavalcade principalmente. O Mono Red vai perder muita carta, mas como eu disse no outro vídeo também, Mono Reds entra coleção, sai coleção, o Mono Red está sempre se renovando e sempre tem alguma coisa que faz o Mono Red ficar forte. Lembra que a gente ainda vai manter na coleção Embercleave, a gente ainda vai manter na coleção o Torbran e mais algumas outras coisas ali que fazem parte do Cavalcade, do Mono Red. Mas o Cavalcade em si, a estrutura do Mono Red vai mudar. Seguindo. Vamos então para o último cavaleiro, o verde, Cavalier of Thorns. Esse tem Reach. Então quando ele entra no campo de batalha, você revela 5 cartas do topo do seu deck, coloca um terreno que esteja entre elas no campo de batalha e o restante vai para o cemitério. Quando ele morre, eu posso exilar o Cavalier of Thorns, e se eu fizer isso, eu coloco uma outra carta do cemitério no topo do meu deck. Então assim, das 5 que eu olhei, eu posso trazer um terreno para o campo de batalha, colocar lá, e o restante, as outras 4, vão para o cemitério. Dessas outras 4, pode ter alguma coisa muito boa, pode ter inclusive outro Cavalier of Thorns, por que não? E quando este morre, eu exilo e trago outro do campo de batalha e faço esse processo de novo. Ou eu trago uma outra criatura maior, que estava ali e foi para o cemitério eventualmente. Esse cavaleiro era muito bom, os monogreens até hoje ainda usam algumas coisas, os Gruul, até mesmo os decks com 3 cores, né, o branco, azul e verde, ainda tem alguns decks que usam esse cavaleiro. Dos 5, não era, os 2 mais utilizados eram mesmo o azul e o vermelho. Depois disso eu vinha o verde, e o preto e o branco eram realmente os menos usados. Mas de novo, o ciclo de Cavaliers acho que não vai retornar tão cedo para o Standard. Próxima. Voltando para a mecânica do Simic Flash, principalmente Simic Flash, essa era outra peça importantíssima do deck. É um Lorde de Lobos, né, de lobos e lobisomens. Ele dá +1/+1 para todos os outros lobos e lobisomens. E a cereja do bolo dele é que se no começo do meu end step, se eu não fiz nenhuma mágica no meu turno, que o Flash costuma não fazer mágicas no seu turno, é sempre no turno do oponente. Então se eu não fiz mágicas no meu turno, eu crio um lobo 2/2, que por conta da habilidade estática dele de Lorde, vai dar +1/+1 e vai ser 3/3. Então todo o end step, nos meus turnos eu vou estar criando lobos, enquanto esse lobo 4/4 estiver no campo de batalha. Vai deixar saudade também aí pro Simic Flash, vai deixar um buraco enorme. O deck de Simic Flash vai perder muito também com essa rotação. Pode ser que tenham coisas novas vindo em Zendikar. A gente vai ver nos spoilers quando começar a sair. Mas para já o deck vai perder espaço. Próximo. Shifting Ceratops. Shifting Ceratops também é outra excelente carta. Figura em Mono Greens, figura em Gruul. É outra mágica que não pode ser anulada. Então são 4 manas que vão ser bem gastas, porque ela vai entrar em campo. Ela tem proteção contra o azul, então o que faz ela ter mais certeza que vai entrar em campo e que vai ficar ali, porque geralmente o azul que faz bounce, com os Brazen Borrows da vida, os azuis que exilam, enfim, que voltam para a mão de qualquer forma. Ela tem essa proteção. E eu posso pagar uma mana verde e dar um da minha escolha. Alcance, Reach, Trample,
Haste e Reach, Trample ou Haste até o final do turno. Ou eu posso pagar 3 e dar os 3 ao mesmo tempo. Nada me impede de fazer isso. Mas geralmente ela entra 5/4, você paga mais um para dar o haste e ela já poder atacar naquele turno. Vai ser uma falta, vai deixar um buraco também nos decks que utilizam essa carta. Mas pode ser que apareçam de volta. Não é difícil de ser reprintado num outro set, num outro core set, por exemplo. Seguinte, Imperial Eagle. Imperial Eagle é o Lorde dos Flyings, né, das criaturas com Flying. Ele dá mais um para todas as criaturas com Flying. Assim como a Sephara, ele teve um crescimento muito grande agora no final do ciclo, quando o deck de Azorius Flying, com a entrada de Ikoria, ganhou uma projeção um pouco maior, teve muito mais gente jogando com ele. Não era um deck extremamente competitivo, mas era um deck interessante de se jogar, que ganhava algumas coisas, ganhava alguns jogos com certeza. E tá aqui justamente porque, como eu citei a Sephara, também vai ser uma perca muito grande para aquele deck de Flyers. Próximo. Omnath, Locus of the Royal. Já existem rumores, eu não sei se são rumores ou se já é certo, que nós vamos ter em Zendikar uma nova carta do Omnath. Mas essa fez o deck de elementais aqui nesse ciclo ganhar uma força grande. Quando ele entra no campo de batalha, causa dano a qualquer alvo igual ao número de elementais que você controla. Então, se eu jogar num deck de elementais, por motivos óbvios, eu vou ter muito elemental, vou controlar muito elemental para poder dar esse dano. Sempre que um terreno entra no campo de batalha sob o seu controle, você coloca o marcador mais um em um elemental que você controla. Se eu tiver 8 ou mais terrenos, eu compro um card. Então a ideia era entrar com esse Omnath, fazer um removal de alguma criatura, porque eu ia dar um dano com um número de elementais. Teoricamente eu já teria bastante elementais, né? E fazer sempre o mais um quando entrasse algum outro terreno em campo. Eu tenho elementais que fazem isso, que colocam terrenos no campo, que vão buscar carta, e a ideia era fazer esse pequeno combo entre eles. O próximo, inclusive, é um desses. Risen Reef. Então, quando o Risen Reef ou outro elemental entra no campo de batalha, você olha a carta do topo do seu deck. Se for um terreno, você coloca no campo de batalha. Se você colocar no campo de batalha e tiver o Omnath em campo, dispara aquele trigger lá. Se não, você pode colocar você coloca a carta na sua mão. Então, você olha a carta do topo. Se for um terreno, você pode colocar no campo de batalha virado. Se você não colocar no campo de batalha, você põe essa carta na sua mão. Então, pode ser um terreno na mesa que você não queira baixar naquele momento e bota ele para sua mão. E sempre que um outro elemental entrava em campo, você fazia isso. E para cada Risen Reef que tivesse, você fazia isso N vezes. Os decks de elementais ali no começo com o Risen Reef cresceram bastante. Tinha o deck que usava o Field of Dead, que tinha o Risen Reef, para ir justamente buscando terrenos e colocando terrenos diferentes e chegar fazer a questão do Field of Death funcionar. Seguinte, vamos aqui para as cartas incolores. Essa acho que é a única carta incolor, então essa é a última carta aqui que a gente vai falar. O Grafdigger's Cage, uma carta que ficou, pelo menos no meu histórico de jogo aqui e nas cartas, nos jogos que eu vi desde o lançamento de M20, ficou escondida durante um bom tempo. Eu não sabia da existência dessa carta, ninguém se lembrou dela, até que um determinado gato apareceu em jogo. Então, quando o Cauldron Familiar em Throne of Eldraine foi lançado, alguém se lembrou: olha, tem uma carta lá de M20, um artefato, é baratinho, custa 1 de mana, que fala que as criaturas do cemitério não pode entrar no campo de batalha. E o gato
não vai poder voltar. Olha só que coisa. Então, todo deck, praticamente, a partir de então, começou a usar, a colocar cópias dessa carta no seu sideboard para poder lidar com o gato. E depois, mais recente, para Teros, continuaram com essa carta para lidar com Urus, Croxas e essas criaturas que entram, são sacrificadas e voltam. As criaturas com escape, basicamente. Então todas as criaturas que tenham escape não poderiam ser conjuradas. E criaturas que também, ele também, além disso, né? Ele fala que os players não podem castar mágicas dos cemitérios ou do deck. Então, a única forma das coisas entrarem em campo de batalha é se ela estiver na sua mão. Então, o Uro entrou, foi sacrificado, foi pro cemitério. Com esse campo, o Uro não volta enquanto não sair. Então, ainda hoje, ela faz parte de sideboards aí contra principalmente Urus, que é o que mais vê jogo dos escapes e dá mais trabalho aí pro pessoal. E é isso. Aqui foram poucas cartas aqui do Core 2020. De novo, não são as melhores cartas, com certeza não são as melhores cartas da coleção. São as cartas que eu acho que fizeram mais sucesso, que viram mais jogo e que vão sair e vão quebrar alguns decks, vão deixar alguns buracos em decks. Então eu acho que são essas as cartas que vão que fizeram sentido nesse ciclo de Standard e que vão deixar muita gente órfã de algumas cartas. Se você gostou, deixa o like aí, ajuda a gente a perceber. Comenta cartas que você acha que deviam estar aqui, de M20, cartas que eu falei que não fazem sentido para você. Essa carta para mim nunca fez sentido. Os Cavaleiros Brancos, por exemplo, para mim é uma carta que nunca jogou, não faz sentido. Vamos discutir, vamos conversar. Deixa seu comentário aí embaixo. Se inscreve no canal, é importante. Você vai perder. Se você se inscrever, você não vai perder o lançamento dos outros vídeos que a gente tem. A gente vai ter agora os lançamentos de Zendikar, os spoilers. A gente vai fazer vídeo acompanhando os spoilers e comentando os spoilers de Zendikar. E participa com a gente, assiste com a gente, deixa seu comentário. Vamos ver esses spoilers, vamos curtir essa temporada de spoilers juntos. Então se inscreve no canal para ter esses avisos. E é isso aí. De novo, agradeço mais uma vez você que nos acompanhou até aqui nesse vídeo. Vou deixar aqui os cartões que vão estar provavelmente aqui em cima da minha cara agora para a playlist das votações e para o último vídeo que a gente lançou. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima e falou!